pergunta crucial é a seguinte: qual que é a importância e a influência que a água tem na produção de tudo isso aqui? Pois é, a água é, sem sombra de dúvidas, o fator mais importante na produção agrícola, na produção de alimentos. Sem água não se produz nenhum tipo de alimento. A gente pode até produzir sem solo, né, como no sistema hidropônico, né, mas sem água não se é possível produzir. Dentre as espécies de plantas para a produção de alimentos, as hortaliças, né, que são essas que estamos aqui vendo, são, em geral, as mais sensíveis à falta de água, né? E elas precisam, durante o seu ciclo de cultivo, que o solo permaneça com um bom nível de umidade durante todo o tempo para que produzam em quantidade, em qualidade. Só um exemplo em termos de quantidade de água necessária, por exemplo, assim, em média geral, para se produzir 1 quilo de repolho, a gente precisaria de cerca de 70 litros de água. Já se a gente pensar para produzir 1 quilo de alho, já precisaríamos de 700 ou mais litros de água, para ter uma ideia de volume de água, né? Vamos colocar uma história recente, início do século XX até hoje, a gente vê que o desperdício de água vem diminuindo ciclicamente. O uso racional da água hoje, ele traz um impacto na produção agrícola, ele melhora o meio ambiente, mas também afeta na qualidade do que é produzido. Qual que é a importância e a participação em todo esse processo da racionalidade no uso da água dentro da produção agrícola? Então, como eu coloquei, se irrigar de forma correta, né, no caso das hortaliças principalmente, grande parte delas é produzida com irrigação. Então, irrigar de forma correta é importante. O que é irrigar de forma correta? É utilizando um sistema de irrigação eficiente, né, irrigando no momento correto, na quantidade correta. E então, como você questionou, nas últimas décadas vem havendo uma evolução no uso mais racional dessa água utilizada na irrigação. Mas esse avanço ainda é relativamente lento. Sim. Nós temos muito ainda para melhorar. O que se tem feito, principalmente para melhorar essa eficiência no uso de água, é utilizar sistemas de irrigação mais eficientes, como o gotejamento, onde que a irrigação é feita gota a gota, próximo à planta. E qual a necessidade e a importância de se regulamentar a prática do uso da água na agricultura? Isso já vem sendo discutido, né, pelos diferentes órgãos, tal, mas é uma coisa ainda que tem que se começar a buscar, mas é uma coisa que, em termos de futuro, a gente vai caminhar para isso, né? Houve um processo evolutivo no que tange a irrigação nessas últimas décadas, não tem como negar, né? É correto, né? Como a adoção de sistemas mais eficientes, mas ainda temos muitos sistemas que são utilizados que não são muito eficientes. Mas essa melhoria na eficiência de uso de água, além do sistema de irrigação, temos outras formas de fazer isso, né? Como, uma vez o sistema instalado, dar manutenção adequada para que não haja perda de água. Outra questão seria utilizar práticas de cultivo que reduzam as perdas de água por evaporação, né? Tem várias práticas de cultivo, como a cobertura do solo com plástico, uma manta de plástico ou matéria orgânica. E uma coisa que os produtores pouco fazem ainda e que permitiria uma redução no uso de água, seria manejar a irrigação de forma racional, ou seja, irrigar no momento correto e aplicar a quantidade de água correta a cada momento. Isso geralmente não é feito. E geralmente os produtores de hortaliça irrigam geralmente em excesso. Então a gente pode ter um ganho somente fazendo esse manejo da irrigação. Se a gente pudesse traçar um paralelo entre antes e depois, vamos colocar o antes aí, lá na década de 60, 50, início de 70, e o depois, que é lá a década de 80, 90 de hoje. Como o senhor traçaria, em termos de uso de água, esse antes
e depois num processo evolutivo ou involutivo, enfim. A questão é como que era o antes e como que é o depois no que tange o uso da água na agricultura. Além desse recorte de tempo que você colocou na década de 60, né, ou depois 20, 30, 40 anos atrás, a área irrigada aumentou de forma expressiva, muito, né? E no início, há 40, 50 anos atrás, eram utilizados sistemas de irrigações bastante, vamos dizer, mais rudimentares, né? Como sistemas por superfície, onde a água se desloca sobre a superfície do solo. E esses sistemas, em geral, têm um uso muito grande de água. Então, mais atualmente, foram mudados. Esse sistema diminuiu muito e passou para os sistemas, principalmente por aspersão e, mais recentemente, por gotejamento. Então, nesse recorte de tempo, eu poderia dizer que já teve uma economia de água na irrigação, na ordem talvez de 40% até 50%, mas podemos ainda reduzir um pouco mais. E a regulamentação, a criação de leis e normas influenciaram nessa redução? Eu acredito que o principal fator seja o fator econômico para essa mudança, né? A lei existe, mas... Ela existe, mas acho que o principal a lei talvez tenha contribuído um pouco, mas o principal é a questão econômica. E agora vamos falar da questão do uso de fertilizantes para a gente finalizar. Qual a relação do uso da água, da quantidade de água usada na produção de fertilizantes e na produção daqueles que não usam agrotóxicos como os alimentos orgânicos? Assim, a princípio, o uso de agrotóxico ou de adubo químico, que seria um sistema convencional de produção e um sistema orgânico, a princípio não teria grande efeito no uso de água. É claro que quando temos uma planta que desenvolve menos, comparado a uma planta que desenvolve mais, aquela que desenvolve mais, ela vai consumir mais água. Mas a questão importante, no que se refere à irrigação, é que quando essa irrigação ela é feita de forma incorreta, ela afeta na eficiência do uso do fertilizante pelas plantas e na quantidade de agrotóxicos utilizados pela planta. Por exemplo, quando irrigamos em excesso, e geralmente isso que acontece, a irrigação em excesso favorece a maioria das doenças de plantas. E para combater essas doenças de planta, o produtor ele acaba usando mais agrotóxico. No caso de fertilizantes, se a gente irriga em excesso, parte dos fertilizantes é lavado abaixo das raízes, então fica indisponível para a planta, e inclusive com contaminação de lençol freático. Então quer dizer que para chegar aqui, esse repolho nas etapas de produção usou cerca de 70 litros de água? Correto. Contando somente a irrigação? Irrigação ou a água de chuva, né? E ele é o que usa menos, usa mais? Dentre as hortaliças, o repolho seria um dos que usa menos, né? Que seria mais eficiente no uso da água. Qual seria o outro extremo? Um outro extremo que a gente tem aqui seria, no caso do alho. O alho aqui. Que para se produzir 1 quilo de alho seria necessário em torno de 700 litros de água, ou seja, 10 vezes mais água. 1 quilo de alho, 700 litros de água são consumidos, são usados. Uhum. Aqui temos mais ou menos uns 20 quilos. Talvez um pouco mais, mas... Daria para encher uma piscina. Se a gente considerar que aqui tem 20 quilos de alho, teria-se gasto em torno de 15 mil litros de água para produzir um pouco mais, um pouco menos, né? Um valor médio. É um consumo muito grande. É muito grande. Daí a necessidade de se fazer o uso racional, porque essa quantidade de água ela é necessária para a sobrevivência dos alimentos e também da gente que come, mas se for o uso irracional, esse número pode aumentar. Exatamente. O número de desperdício. Se for utilizado um sistema de irrigação muito ineficiente, a água manejada de forma incorreta, e se o manejo, daí teríamos um gasto muito grande de água. E se o manejo da cultura não for adequado, que a produtividade for muito baixa, então esse valor aumenta muito mais, né?